Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou o Cláudio, sou casado, participo do grupo de oração Ágape, na paróquia São Cristóvão, diocese de Anápolis. Atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de Goiás. E é muito bom podermos estar reunidos aqui nesse momento, nesse encontro, para juntos podermos nos aprofundar ainda mais em como ser formadores. Apesar de estar na coordenação do Estado, eu fui coordenador estadual do Ministério de Formação e o meu ministério, que a comunidade confirmou, é o Ministério de Formação. Por isso é muito bom podermos estar reunidos nesse momento para partilharmos nesse encontro de formadores. Um formador ele precisa estar sempre preparado. Eu já percebi vários momentos em que na minha vida, na minha caminhada de renovação carismática católica, em que eu formei as pessoas, não com o microfone na mão, mas através de uma conversa, sentado numa mesa. As maiores formações que eu dei foi sem o microfone na mão. Foi sentado às vezes numa mesa de jantar, ou às vezes sentado durante o almoço, sentado no chão de um pátio, conversando com os irmãos. Aqueles momentos foram momentos importantíssimos para formar as pessoas. E muitas vezes eles foram sem microfone na mão. E isso é muito importante. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã do Ministério de Formação. Como diz lá em Romanos, quem tem o dom de ensinar, que ensine. Se você tem o dom de ensinar, não esconda esse dom, não esconda esse chamado. Ministre, ensine para as pessoas em todo momento que você puder, em todo momento que você tiver disponível, ou até mesmo momentos em que você não tem disponível. Ensine as pessoas, oriente as pessoas, leve-as a entender o que Deus quer delas para melhor poder servirem ao Senhor. Quero falar para você, meu irmão e minha irmã, para isso você tem que estar preparado. Se você não está preparado, você não conseguirá nem dar um ensino quando você for chamado, mas também muito menos conseguirá formar as pessoas no dia a dia, no momento de descontração, no intervalo. Se prepare, se você se prepara, você é capacitado para formar as pessoas independente do momento em que você esteja passando ou aquilo que você esteja fazendo. Se prepare, um formador preparado consegue formar as pessoas em todos os momentos. Muitas pessoas não aceitam a formação, não no estado de Goiás, o estado de Goiás é uma maravilha, mas na Groenlândia, muitas pessoas não aceitam a formação, não porque não gostam de formação, mas porque elas precisam entender o porquê. Por que o seminário é de 9 semanas? Por que o seminário tem que acontecer fora do grupo de oração? Por que o seminário de vida no Espírito Santo ele tem que ser presencial, não pode ser online? Por que não fazemos mais seminário no final de semana? Por que o módulo básico é importante? Por que um servo não pode servir sem um módulo básico? E assim por diante. Mas as pessoas rejeitam a formação, rejeitam a capacidade, o ministério da formação, porque não entendem o porquê das coisas. E por isso você tem que estar preparado, meu irmão, minha irmã. Como diz em 1 Pedro, você tem que estar sempre pronto para dar para os outros a razão da sua fé. Você tem que estar sempre preparado. E é por isso que eu quero convidar você até pegar esse texto. Não estava aqui preparado, mas veio o impulso no coração. A palavra diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15b. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Irmão, nós temos que estar sempre prontos para responder aos outros quando nós formos questionados. Você que é o formador, você não tem todas as respostas, mas você tem que estar preparado para responder aquilo que for possível. Se prepare formador para o dia a dia. Nosso povo tem sede de formação. Eles podem não saber disso ainda, mas eles têm sede. Se prepare. Por isso, o formador tem que estar sempre preparado. E para um formador se preparar, nós precisamos nos preparar em 3 pontos muito importantes. Eu gosto sempre de falar do bolo, né? Um bolo, seja qual for.
Para fazer um bolo, nós precisamos de 3 coisas. Primeira, nós precisamos dos ingredientes. Sem ingredientes, não é possível fazer um bolo. Da mesma forma, sem conhecimento, não é possível fazer uma formação. Então, a primeira coisa que nós precisamos para uma formação é ingrediente, conhecimento. Segundo coisa que nós precisamos, segundo elemento que nós precisamos para fazer um bolo é realmente a técnica. Misturar, colocar a massa, bater sólido, líquido, etc. A técnica que você usa faz toda a diferença num bolo. Você pode deixar o bolo mais fofo, o bolo mais fechado, o bolo mais duro, o bolo com um brigadeiro dentro. Tem N tipos de bolo. E a técnica faz toda a diferença. E também, meu irmão, minha irmã, nós que somos formadores, nós precisamos de um segundo elemento. Nós precisamos da técnica. Nós precisamos ter técnica para formar. E o terceiro elemento que se precisa para fazer um bolo é o forno, o fogo. O forno realmente, aquele que assa o bolo. Um bolo cru é bom? Alguns até que são bons, mas sem assar, você não pode comer nem uma quantia pequena que você já te passa mal. E mesmo assim também é um ensino. Um ensino, meu irmão, minha irmã, se você tentar passá-lo para as pessoas sem fogo, sem forno, sem unção, você vai acabar deixando as pessoas passando mal. Um ensino sem unção é uma aula. E nós não somos professores, nós somos formadores. Nós não temos uma profissão, nós temos um ministério. E ai de quem não exerce esse ministério. Se você for chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. Por isso, nós precisamos desses 3 elementos. Os ingredientes, que são o conhecimento. Nós precisamos da técnica de preparo, que são as técnicas que nós vamos usar. E nós precisamos do fogo, nós precisamos da unção. Nós precisamos de conhecimento, técnica e unção. Sem esses 3 elementos, não é possível nós fazermos um bom ensino. Um ensino com conhecimento e técnica, mas sem unção, é aula. Um ensino com técnica e com unção, mas sem conhecimento, ele vira muitas vezes abobrinha. Você não passa o conteúdo, você não passa roteiro. Você passa aquela salada de fruta, falando de várias coisas e que não tem como se ligarem. Salada de fruta é bom? Sim, mas todo dia também enjoa. Por isso, irmão, nós chamamos de tripé de uma boa formação: conhecimento, técnica e unção. Por isso, formador, quando você é chamado para ensinar, você precisa exercer muito bem esses 3 pontos. E como que eu exerço esses 3 pontos? Me preparando. E por isso que nós vamos falar sobre a preparação do formador. Um bom formador, ele precisa se preparar em 3 pontos. Ele precisa se preparar espiritualmente para ter unção. Ele precisa se preparar psicologicamente para ter conhecimento e técnica. E ele precisa se preparar doutrinariamente para ele ter conhecimento e técnica também. Complementar o seu conhecimento e a sua técnica. E é isso que nós vamos falar. Da preparação espiritual do formador, da preparação psicológica do formador e da preparação doutrinária do formador. Irmãos, quando nós falamos de uma preparação espiritual, nós temos que entender que todo ensino é um exercício de um ministério. Nós não damos palestra, nós ministramos um ensino. Palestra lembra aula, lembra escola. Aqui no nosso estado de Goiás, em muitos lugares, a escola Paulo Apóstolo não vingou e até foi vista com olhos de rejeição, porque muitas vezes nós tentamos empurrar como se fossem aulas. Irmãos, não existe aulas no nosso ministério. Existe, meu irmão, ensino. E um ensino tem que ter unção. E só tem unção se eu me preparo espiritualmente. Para me preparar espiritualmente, eu tenho que entender que eu posso ser o melhor formador do mundo, mas eu preciso colocar-me debaixo dos pés do Senhor.
Se você, lá naqueles primeiros ensinos, que nós falamos de Jesus, o mestre dos mestres, nós falamos do João 4, da parábola da passagem da Samaritana, em que aquela mulher se coloca junto de Jesus ao poço. E por isso nós precisamos esvaziar o que nós somos para nos colocar na presença do Senhor. Não importa a bagagem, não importa quantos mestrados, doutorados, não importa se você é um ótimo professor, que você dá aula em 20 faculdades, quando você é chamado para dar um ensino, ministrar um ensino, basear-se para conhecer a Deus. Se você quer conhecer a Deus, vai dizer Evagrio Pontico, aprende primeiro a conhecer a ti mesmo. Eu esvazio de mim mesmo, eu conheço a mim mesmo, e aí sim eu vou me encher de Deus. Quando eu me encho de Deus, eu passo para as pessoas no ensino aquilo que eu ouvi de Deus, e não aquilo apenas que eu estudei ou planejei. O bom formador, meu irmão, minha irmã, é aquele que fala o que aprendeu aos pés de Jesus. Talvez você já leu várias e várias apostilas, mas apostilas as pessoas também podem ler. A pergunta é, o que Jesus quer dizer para aquelas pessoas através do que você leu na apostila? Porque se fosse simplesmente passar o conteúdo da apostila, era mais fácil nós entregarmos a apostila para a pessoa e ela ler. Mas a pergunta é, o que Jesus quer dizer para aquelas pessoas através do que você leu, do que você rezou? Então, um bom formador é aquele que fala o que aprendeu aos pés de Jesus. Um bom formador, ele se nutre em oração. Ele se alimenta da oração. Eu vejo muitos formadores, eu conheço muitos formadores, não em Goiás, mas na Groenlândia por aí, em que não querem mais rezar, eles querem estudar. Você pergunta para ele, quantos livros você leu essa semana? Eu li 2 livros. E quantas vezes você leu a palavra de Deus? Essa semana não tive tempo. Aproveite esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena e comece, meu irmão, minha irmã, a se nutrir em oração. Retome velhos hábitos. Se você não está rezando o terço mais, leia e reze o Santo Terço. Se você não está participando da missa online, você está perdendo. Participe da missa online. Se você não está lendo a palavra de Deus, você está perdendo tempo não lendo a palavra de Deus. Participe, se nutra da oração. Santo Agostinho vai falar, é mais importante falar com Deus do que de Deus. É muito mais importante o que você conversa com Deus do que você fala dele na sua formação. Quantas e quantas vezes você encontra formadores por aí que falam muito bem de Deus, mas não falam com Deus? Por isso, meu irmão, nutra a sua vida através da oração. A oração nos ajuda a não cair no ativismo. Eu vejo muitos formadores que estão preocupados em escrever um livro, em manter a sua página atualizada, em gravar vídeos, em encher um blog com ensinos. Tudo isso é muito importante e ajuda o reino. Mas eu pergunto para você, qual é o tempo que você tem dedicado para a oração? A oração, ela nos ajuda a não cair no ativismo. A oração nos ajuda, a oração nos ajuda a manter a firmeza no Senhor e naquilo que Ele quer, a não cairmos no ativismo. Um bom formador, meu irmão, minha irmã, ele tem que se privar do pecado. Ele tem que sair do pecado, largar a vida de pecado. Se você está lendo o catecismo, formando as pessoas, mas isso não está mudando o seu jeito de pensar e de agir consigo mesmo e com os seus pecados, tem alguma coisa errada. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos nos privar do pecado. E como que eu me privo do pecado, meu irmão, minha irmã? Eu me privo do pecado não com a virtude, mas eu me privo do pecado com a oração. Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, vai dizer: o contrário do pecado não é a virtude. O contrário do pecado é a adoração. Se eu quero correr do pecado, se eu estou vivendo uma situação de pecado, se eu estou vivendo uma situação de pecado e estimação, aquele pecado que eu confesso e caio, confesso e caio, confesso e caio, eu tenho que correr para os pés de Jesus. Quanto mais eu adoro o Senhor, mais e mais eu me afasto do pecado. O contrário do pecado não é a virtude, o contrário do pecado é a adoração.
Se você tem que se privar do pecado, nós temos que nos privar do pecado, nós temos que tomar a armadura de Deus. Nessa preparação espiritual, meu irmão, minha irmã, eu tenho encontrado muitas pessoas por aí que realmente colocam muita culpa no demônio. Ah, o demônio está me atacando. Ah, eu estou passando por contaminação. Ah, eu estou sendo atacado por dardos inflamados do maligno. Mas aí, pessoas que colocam foco muito grande no demônio. Isso é errado, mas o contrário também é errado. Não podemos viver como se não fôssemos atacados por potências malignas. São João Maria Vianney falava: se nós não estamos sendo atacados pelo maligno, é porque a nossa vida já pertence a ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar sobre nós, nessa preparação espiritual, a armadura de Deus. No começo, quando eu comecei na Renovação Carismática Católica, não havia uma reunião, um dia sequer, que nós não rezávamos a armadura do cristão no começo da reunião. Aquela passagem de Efésios 6, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. E a palavra vai seguindo, falando para nós tomarmos a couraça, para nós tomarmos a espada, para nós tomarmos o pé armado de prontidão, calçados de prontidão, tomarmos o cinturão, tomarmos o escudo, o capacete. Fala para nós tomarmos a armadura do cristão. Nessa preparação espiritual, o formador tem que tomar a armadura do cristão. Meu irmão, uma formação é igual uma formação em questão de ministério, praticamente a mesma coisa que uma pregação. Lógico, temos as diferenças, mas uma formação e uma pregação são anúncios de Jesus. Uma anuncia Jesus como Salvador, a outra anuncia Jesus como Mestre. E por isso eu vou anunciar a Jesus. Logicamente eu sou atacado pelos dardos inflamados do maligno. E por isso eu preciso tomar sobre a minha vida, na preparação espiritual, a armadura do cristão. Eu preciso, nessa preparação espiritual, ser um formador que depende de Deus. Depende de Deus. Não dá para ser um formador que não dependa de Deus. Não dá para ser um formador que eu não me entrego ao Senhor. A minha vida é do Senhor. O meu coração é do Senhor. O meu dia a dia é do Senhor. O meu dia de amanhã é do Senhor. O meu mês de maio que vai começar é do Senhor. O meu mês de junho é do Senhor. O meu ano de 2020, 2021, 22, 23, todos são do Senhor. Seja o que Ele quiser, para a glória de Deus Pai. Um formador precisa ser aquele que depende de Deus, aquele que é amigo de Deus. Amigo de Deus na Renovação Carismática Católica é aquele que tem vida de oração. Não dá para ser um formador que não tenha vida de oração. Terço, adoração, confissão, participação da Santa Missa, jejum, leitura da Palavra de Deus. Irmãos, são práticas que nós precisamos retomar, voltarmos a ser amigos de Deus. Mas como nós trabalhamos com formação, nós não podemos apenas ter uma preparação espiritual. Às vezes uma pregação, quando acontece, por exemplo, de um pregador faltar no grupo de oração, aconteceu algum imprevisto e ele não pôde ir, a coordenadora veio para nós e pede: passa a pregação, por favor. Então, às vezes, na pregação nós conseguimos fazê-la apenas com uma preparação espiritual. Às vezes, não é ideal. Uma pregação também tem que ter um tripé: conhecimento, técnica e unção. Porém, a formação, dificilmente alguém consegue fazer uma formação apenas com a preparação espiritual. Ela consegue dar um testemunho, ela consegue falar um pouco. Por quê? Porque uma formação exige preparação psicológica, exige também uma preparação doutrinária, para preencher o conhecimento, para preencher com técnica. Por isso, meu irmão, você que é formador, você que é formadora, precisa também, além de uma preparação espiritual, ter uma preparação psicológica. E ter uma preparação psicológica é difícil, exige de nós uma disciplina mental. Como assim, Klaus? Exige de nós sermos disciplinados. Quero perguntar para você, quantas
capítulos do catecismo você leu esse ano? Eu conheço muitas pessoas que leem o catecismo, mas apenas pela citação. Vou fazer um ensino sobre Jesus o Senhor. E eu venho e procuro aqui sobre Jesus o Senhor. Vou fazer um ensino sobre os dogmas de marianos. Venho aqui e procuro. Vou fazer um ensino sobre os novíssimos. Aproveitando, o que são novíssimos? Te peguei, né? Novíssimos é aquilo que nós estudamos sobre o que acontece com a alma depois da morte. Os novíssimos é o que nós estudamos o céu, o inferno e o purgatório. E aí, às vezes, a pessoa vai fazer um ensino e ela procura no catecismo apenas alguns pontos, um ou outro ponto. Talvez você nunca leu o catecismo de ponta a ponta. E por que isso muitas vezes não é possível? Porque nós não temos uma disciplina mental. Nós estipularmos que nós vamos fazer determinada atividade, que nós vamos ler determinado livro, que nós vamos fazer determinada ação. Talvez você é como eu, um procrastinador. Eu começo a pensar que eu tenho que fazer e não faço. Fico só pensando em tenho que fazer. Eu tenho que me disciplinar muito mentalmente para não deixar as coisas para depois. Para não deixar as coisas para fazer depois. E acabo me entretendo com outras atividades. Isso é disciplina mental. Eu vou ter um ensino. Eu fui chamado para fazer um ensino daqui a 3 meses. Eu vou disciplinadamente começar a me preparar espiritualmente, psicologicamente e doutrinariamente. Mas com a minha preparação psicológica, eu vou me disciplinar mentalmente durante esses 3 meses me preparar. Tá longe, vou me preparar para outras coisas, vou aproveitar. Quando estiver faltando 1 semana para o ensino, eu estudo. Não é assim. Isso precisa de nós uma preparação psicológica. A preparação psicológica, meu irmão, minha irmã, também busca o equilíbrio de todas as áreas da vida. Nós somos leigos, nós trabalhamos, sustentamos a nós mesmos e muitos de nós, a nossa família, com o esforço do nosso trabalho. Não dá para nós não equilibrarmos na nossa vida, família, ministério, trabalho e outras áreas. Não dá para cuidar só do meu espiritual, deixar o meu psicológico de lado. Não dá para cuidar só do meu psicológico, deixar o meu físico de lado. Por isso, temos que buscar equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, nos preparando psicologicamente também para isso. Buscar a maturidade humana. Quero aqui falar para os homens, as mulheres, os psicólogos dizem que elas amadurecem mais rápido. Mas nós, homens, às vezes somos eternos crianções. Irmãos, nós precisamos amadurecer, ter uma maturidade humana. Nos preparar psicologicamente também exige isso de nós, termos uma maturidade. Maturidade para entendermos as coisas. Você formador, talvez você, ao longo dos seus estudos, acaba sendo questionado por coisas que, se você não souber interpretar, não tiver uma maturidade humana para interpretar corretamente, você acaba às vezes até perdendo a sua fé. Isso é muito preocupante, por isso nós temos que ter uma preparação psicológica, sim. E além disso, deixar que o Evangelho chegue à nossa razão. Estamos vivendo um período muito bonito na renovação carismática católica. O nosso tema do ano está em Romanos 12:2, que diz que transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Essa palavrinha espírito não é sobre o Espírito Santo. Essa palavrinha espírito vem do grego, que quer dizer mente. Deixar-vos transformar pela renovação da vossa mente. Ter verdadeiramente uma metanoia. Deixar realmente Deus mudar a nossa mente. Isso, meu irmão, é deixar o Evangelho chegar até a nossa razão. Não existe essa questão de deixar o Evangelho apenas tocar o nosso coração e nós chorarmos ou termos uma emoção.
É preciso que o Evangelho chegue à nossa razão e faça verdadeiramente uma metanoia no nosso pensamento. Tudo isso faz parte de uma preparação psicológica. Ler bem, preparar-nos, amadurecer, deixar o Evangelho chegar à nossa razão, levar o equilíbrio, estarmos pessoas tranquilas. Eu não posso deixar-me vencer pelos demônios e pelas dificuldades que estão acontecendo por aí. Quantos e quantos, o mal dos tempos agora, nós passamos por uma época estranha em que parece que os maiores maus são psicológicos. Primeiro veio o estresse, depois veio um tempo em que o mal era a depressão e a crise de pânico. E agora o mal está sendo a ansiedade. Pessoas que não conseguem dormir por ansiedade. Pessoas que não conseguem rezar por ansiedade. Pessoas que estão tendo verdadeiramente crises nesse tempo agora de pandemia com ansiedade. Irmãos, é hora de nós deixarmos o Espírito Santo nos transformar. Eu não estou falando que quem está passando por essas situações não está maduro, mas estou falando que nós temos que deixar também o Senhor transformar a nossa parte psicológica. Por isso, você, formador, tem que ir se preparando psicologicamente, ir amadurecendo, deixando o Senhor te moldar. Não é hora mais de leite para você, formador, é hora de comida sólida. E por fim, um formador tem que ser aquele que consegue se preparar doutrinariamente. Não somos pessoas que ensinam apenas o que nós sabemos, ou o que nós aprendemos, ou o que nós achamos. Não, nós ensinamos aquilo que a igreja ensina. E o que a igreja ensina está também num tripé, em 3 colunas: a palavra de Deus, a tradição da igreja e o magistério da igreja. O que a igreja ensina está nesse tripé: na palavra, na tradição e no magistério. O que a igreja ensina não está apenas na palavra. O próprio Evangelho de São João vai dizer que muitas outras coisas Jesus fez que não estão no livro. Meu irmão, se Jesus fez outras coisas que não estão no livro, consequentemente, nem tudo aquilo que Deus deixou para a igreja, que Jesus ensinou para a igreja e que o Espírito Santo ensinou para a igreja, está no livro. Consequentemente, não podemos nos firmar apenas na palavra. Precisamos nos firmar também na tradição, que é o ensino de forma oral. E nós temos que nos firmar no magistério. É quando o magistério, meu irmão, minha irmã, é saber que o que Deus ensina é nos transmitido por esse colégio, por essa igreja, por esses padres, bispos, junto com o Papa. Eles vão nos ensinando o correto, nos ensinando o caminho certo. Eu acho muito bonito, em todas as crises que o mundo passa, a igreja vem nos dando uma palavra de calma. Ela olha o que o mundo está fazendo, o que o mundo está falando, o que outras pessoas estão dizendo, e à luz da tradição, à luz da palavra de Deus, ela vem nos dando a posição do magistério. Que lindo, meu irmão, saber que todas as dúvidas que as pessoas têm por aí em relação à fé, em relação à moral, a igreja dá-nos uma posição conforme a Sagrada Escritura e conforme a tradição. Mas para isso eu te falo, meu irmão, você precisa se preparar doutrinariamente. Meu irmão, você que é formador, não pode ficar apenas na palavra de Deus. Não que a palavra de Deus seja apenas, mas você não pode ficar apenas lendo a palavra de Deus e orando com a palavra de Deus. Você precisa também estudar a tradição, a sagrada tradição, ler os documentos da igreja, ler aquilo que a igreja está nos ensinando através de cartas, encíclicas, decretos. Você é um formador. Ensine aquilo que você se prepara, e se prepare bem doutrinariamente. Ah, Cláudia, eu não dou conta de estudar o catecismo. Falávamos disso há pouco.
Se você ler 10 parágrafos do catecismo por dia, você lê o catecismo em menos de um ano. Irmãos, que graça! Eu tive a graça já de ler o catecismo 2 vezes completo. Não apenas pegando trechos para as formações, mas lê-lo lê-lo completamente. E eu descobri que lá tem respostas formidáveis. É permitido a um católico cremar o corpo de um fiel defunto? É permitido o católico doar os órgãos? Tudo isso está dentro do catecismo. E que maravilha podermos isso! Código de Direito Canônico vem nos dando orientações fantásticas. Ah, mas isso é livro para padre. Não, meu irmão, é livro para católico. Leia, estude, se prepare doutrinariamente. Se você tem uma formação, se prepare doutrinariamente para aquela formação. Mas se você não tem uma formação programada, se prepare doutrinariamente para que você esteja preparado. O Senhor vai chamar o soldado que estiver melhor preparado. Talvez você e eu não estamos sendo formados, não estamos sendo chamados para dar formação, porque nós não estamos preparados. É preocupante, é necessário nós nos prepararmos. Esteja sempre preparado, meu irmão e minha irmã. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, esteja sempre pronto para dar a razão da sua fé, para dar a razão da sua esperança. Esteja sempre pronto. Por isso, meu irmão, nós falamos então sobre a preparação do formador. O formador tem que estar preparado espiritualmente, e ele se prepara espiritualmente com oração, sendo amigo de Deus, estando aos pés de Jesus. Ele tem que estar preparado psicologicamente, e um formador se prepara psicologicamente cuidando do seu corpo, da sua vida e da sua razão. Deixar o Evangelho chegar à sua razão. Deixar o Senhor nos moldar. Deixar o Senhor nos amadurecer. E um formador tem que estar preparado doutrinariamente, estudando a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o que o magistério da Igreja nos ensina. Se você tiver alguma pergunta, coloque aqui no YouTube da Renovação Carismática Católica da Diocese de Anápolis e nós vamos respondendo à medida que as perguntas forem chegando. Foi muito bom estar com você e quero rezar neste momento para que o Senhor possa realmente auxiliar e moldar você na preparação. Pai querido, Pai amado, eu quero pedir que o Senhor venha sobre a vida de cada um desses formadores. Vem dando a eles verdadeiramente o tripé para uma boa formação. Ajuda-os a ter conhecimento, ajuda-os a ter unção, ajuda-os a ter verdadeiramente técnica para serem bons formadores. E que eles apresentem para o mundo todo Jesus Cristo como Senhor e Mestre. Vem Espírito Santo de Deus e ajuda cada um de nós a nos prepararmos espiritualmente, psicologicamente e principalmente doutrinariamente. Vem Espírito Santo de Deus e enche, faz de nós pleró, faz de nós cheios de Ti. Vem Espírito Santo de Deus. Que nesses próximos tempos, agora nesses próximos minutos, que você pegue um tempo para rezar e pedir ao Senhor qual é a área da sua vida que precisa se preparar melhor como formador. Se você não está tendo uma vida de oração, peça ao Senhor que renove a sua vida de oração, melhore a sua preparação espiritual. Se você não está tendo maturidade, se você ainda está sofrendo crises de ansiedade, de pânico, de depressão, de estresse, preocupações exageradas, peça ao Senhor que Ele venha de encontro ao seu psicológico, que Ele te ajude a preparar psicologicamente. Agora, se você não está tendo conhecimento, não está lendo, não está estudando a doutrina da igreja, peça ao Senhor disciplina e amor para estudar a doutrina. Vai orando esses tempos agora, vai orando esses minutos a seguir e deixe o Senhor renovar você. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima, meu irmão, e preparai-vos para o formador. Esteja sempre pronto. Amém.